Quer saber o que é melhor? Cargas leves ou cargas pesadas? Então vamos lá! Fala galera, beleza? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Lucas, marombeiro cientista, e esse é o nosso segundo vídeo da série Periodização, em que eu falo sobre intensidade. Para a gente começar esse assunto de intensidade, primeiro a gente tem que falar sobre o princípio da especificidade. Isso quer dizer que se você quer ficar bom numa coisa, você tem que fazer ela. Se você quer ficar forte, você tem que levantar um peso pesado. Se você quer ficar resistente, você tem que levantar um peso leve várias e várias vezes. Só que a gente vai um pouco mais fundo que isso aqui. Eu queria te dizer primeiro que a gente vai dividir esse vídeo em duas partes, performance e fisiologia. Se você só quer ficar grande, entra nesse minuto aqui que tá tudo certo. Falando em performance, vamos falar sobre força e resistência. Primeiro, o que é cada um? Força é o máximo de peso que você consegue levantar em um exercício fazendo uma repetição. Então no supino, você consegue pegar 100 kg, tirar de lá, levantar e guardar. Isso é sua força. Enquanto que a resistência é o quanto de repetições você consegue fazer com um percentual dessa força máxima. Então, por exemplo, nesse caso dos 100 kg no supino, seria quantas repetições você consegue fazer, por exemplo, com 70 kg, sendo que uma pessoa consegue fazer 10 repetições e a outra mais resistente consegue fazer 12 repetições, por exemplo, sendo que as duas conseguem levantar 100 uma vez. Então, de acordo com essas definições, se você quer aumentar sua força, você vai usar cargas pesadas. Se você quer aumentar sua resistência, você vai usar cargas leves. Mas na prática, o que importa não é o quantas repetições você consegue fazer com o percentual da sua carga máxima, e sim o quanto você consegue fazer com um dado peso. Então, uma maneira mais prática de aumentar sua resistência é aumentando sua força. Você vai conseguir fazer muito mais repetições com 70 kg, se ao invés de levantar 100 kg uma vez no supino, você conseguir levantar 140. Por mais que você faça o mesmo número de repetições com 70% de 140 kg, você vai conseguir fazer mais repetições com 70 kg. Então, aumentar sua força aumenta a sua resistência na prática, apesar de não aumentar de acordo com as definições que a gente deu. Agora, se você é um atleta de verdade, não é só um cara que vai na academia levantar peso, aí para você é importante a performance da sua velocidade e da sua potência. E para a gente falar sobre velocidade e potência, é bom a gente usar o gráfico de força e velocidade. Então a gente tem num eixo a sua força máxima e no outro eixo a sua velocidade máxima. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você fizer uma força abaixo da sua força máxima, você consegue ter uma certa velocidade. E se você fizer uma velocidade abaixo da sua máxima, você consegue dar uma certa força. E sua potência é a força vezes a velocidade. E isso varia de acordo com quanta força você está fazendo e quanta velocidade você está fazendo. Então, tendo em mente o princípio da especificidade, o importante nesse caso é o atleta estar sempre treinando com velocidade alta. E como que a gente faz isso? Se mantendo distante da falha, porque à medida que você vai se aproximando da falha, você vai ficando mais lento e sua potência vai diminuindo. Tá bom, então tem que ficar longe da falha, mas aí eu levanto carga leve ou carga pesada? E a resposta para isso depende de onde que é a sua deficiência nesse gráfico de força e velocidade. Se você tem uma velocidade muito alta, é uma pessoa ágil, mas é fraco, é melhor você treinar com cargas pesadas, porque essa aqui é a sua deficiência e vai mudar a curva, de forma que a sua potência aumenta. E se você é uma pessoa forte, mas que não tem muita velocidade, aí já é interessante você treinar com cargas mais leves, que aí você consegue trabalhar no seu extremo fraco, que é a sua velocidade. Nesse caso, você pode inclusive usar uma carga negativa, que seria, por exemplo, um elástico que diminui o seu peso. Você consegue pular mais rápido, mais alto. E só para ficar claro, não é porque a carga é negativa que sua força é negativa. Você vai ter que levantar o resto do peso do seu corpo do mesmo jeito. E agora é a hora da maromba. Vamos falar sobre fisiologia. Para abordar esse assunto, eu fiz 3 círculos. Um que são as coisas que aumentam sua resistência, outro que aumenta sua força e outro que aumenta sua hipertrofia. E você vê que tem alguns pontos que aumentam tanto sua força quanto sua hipertrofia, tanto sua resistência quanto sua hipertrofia e tanto a sua força quanto sua resistência. Tem até um caso que aumenta os 3. Esse tipo de visão permite que a gente enxergue que não é um ou outro, que a gente pode juntar as coisas e melhorar os nossos resultados usando todas as ferramentas disponíveis para a gente. Então vou dar alguns exemplos do que está dentro desses círculos para você entender melhor. Se eu me pego um óleo e injeto dentro do meu músculo, ele fica grande, mas ele não vai ficar forte nem mais resistente. Se eu tomo cafeína, meu músculo fica do mesmo tamanho, só que eu vou ficar mais forte, mais resistente. Se eu tenho adaptações no meu sistema nervoso, eu posso ficar mais forte, mas eu vou continuar do mesmo tamanho. Se eu aumento a capilaridade do meu músculo, a quantidade de vasos sanguíneos que estão nele, eu vou aumentar a oxigenação, ele vai ficar mais resistente, mas vai ficar do mesmo tamanho e para a força não vai fazer diferença. Agora, se eu aumento a capacidade de geração de energia do músculo, aumentando as proteínas sarcoplasmáticas que estão ligadas à glicólise e ao metabolismo de ATP,
o músculo fica mais resistente e ele cresce também. E se eu tenho uma hipertrofia da fibra muscular de verdade, se ela for do tipo 2, a minha resistência vai continuar a mesma, enquanto que se ela for do tipo 1, a minha resistência relativa vai aumentar. E isso tudo vai aumentar tanto meu tamanho quanto a minha força. E nesse desenho eu não estou nem considerando que as adaptações neurológicas podem me fazer levantar mais peso e ter um treino melhor, ou que essa capilaridade pode melhorar na minha recuperação. Então acaba que esses dois também podem acabar influenciando na hipertrofia de outra maneira não direta. Agora, isso são só alguns exemplos, daria para colocar muito mais coisas nesses círculos, mas eu queria falar um pouquinho sobre o que eu coloquei. Primeiro, sobre essa ideia de hipertrofia sarcoplasmática e miofibrilar. Isso aí é algo mais ou menos polêmico, mas a gente tem evidência sim de que isso pode acontecer. Agora, o caso de hipertrofia de fibras musculares do tipo 1 e do tipo 2. É polêmico também se a gente consegue priorizar um dos dois, mas existe também evidência de que é possível que sim. Além disso, a gente ainda tem evidência que se você usa carga alta ou carga moderada e você é uma pessoa treinada, você ativa caminhos diferentes de sinalização. Então é bem possível que os dois tenham efeito aditivo. Se você usar várias cargas diferentes, você pode ter mais hipertrofia do que usar sempre uma carga pesada ou sempre uma carga leve. Então, cargas leves ou cargas pesadas? Se você faz algum esporte, segue o seu esporte, princípio da especificidade. Se você só quer ficar grande ou manter os seus músculos enquanto você emagrece, o ideal é que você tenha uma variedade. E você pode fazer essa variação de diversas formas. Você pode fazer no mesmo dia cargas leves e pesadas, um dia da semana no outro outra, um mês você foca numa coisa, outro noutra e por aí vai. E se você está curtindo a série Periodização, clica no curtir, comenta aqui embaixo. Você prefere cargas leves, aquela queimação, as cargas pesadas, uma tensão forte? Se inscreve no canal, clica no sino para ser notificado. Aquele abraço e bora puxar os ferros!